Opa, e aí, tudo bem? Estamos de volta à série Casamentos Perfeitos e a gente vai continuar nesse tema que eu sei que você curtiu muito e é muito fascinante. E aí, legal? Vamos para o segundo episódio da série Casamentos Perfeitos, continuando essa saga e esse tema que eu acho que é muito divertido, mas também é muito controvertido, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que me ofendeu, falou: poxa, Panda, como é que você fez isso? Como é que você esqueceu aquilo? Por que você não disse que esse avião é perfeito? Ah, não, para mim o casamento desse avião com essa companhia... Ok, tudo é absolutamente pessoal, subjetivo, isso aqui não é ciência exata, é apenas uma opinião e uma troca de ideias a respeito de quais seriam esses casamentos perfeitos. Vamos à parte 2. Bom, nossa série começa com a Airbus e falamos logo do primeiro modelo, que é o A300, né? E para mim o grande clássico é justamente o A300 da Cruzeiro, que foi o primeiro que eu vi operando em Congonhas, onde eu fiz essa foto em julho de 1980. E nesse dia ele estava fazendo toques e arremetidas, ainda estava sendo certificado para operar em Congonhas. E essa combinação de maravilhosa identidade corporativa e esse avião pousando em Congonhas fazem dele para mim um clássico. O segundo modelo da Airbus, que para mim é clássico, numa combinação, num casamento maravilhoso, é o A310 da Lufthansa. A gente sabe que a Lufthansa e a Swissair foram as duas empresas que realmente deram um ímpeto especial para o programa e que fizeram, com a chegada do A310, a Airbus se transformar, a exemplo da Boeing e da McDonnell Douglas, numa família de jatos comerciais. O A310 foi o segundo modelo dessa família. E para mim essa visão clássica, aliás, essa foto foi feita em Frankfurt em 1988, é a visão que eu sempre associo ao A310, seja nas cores da Lufthansa ou também da Swissair. Mas esse da LH para mim é o clássico. O terceiro modelo da família Airbus foi justamente o A320. E esse que vocês estão vendo aí é justamente o primeiro da linha de produção, Golf Fox Kilo Alpha. Eu acho que é necessário render um tributo à Air France, que foi uma grande incentivadora do projeto. O Airbus foi lançado em Toulouse, na França, é construído lá o A320, eu estava lá no lançamento e foi um evento incrível, em fevereiro de 87, com a presença da Lady Diana e do Príncipe Charles. Seja como for, é um best-seller e para mim a imagem clássica de um A320 é nas cores atemporais, nas cores elegantes da Air France. Quando a gente vem para o A330, aqui não dá para ser diferente, assim, eu sou um pouco bairrista mesmo. Claro, quem está nos assistindo de outros países pode estranhar, mas para mim o grande clássico no A330 é essa imagem da TAM, que foi a primeira imagem corporativa que o avião recebeu logo que chegou ao final dos anos 90. Eu fiz essa foto em Miami, no final da tarde, e esse era o voo original, né, que fazia a TAM chegar pela primeira vez longe, foi o primeiro voo internacional da TAM de longo curso, e o A330 para mim é clássico também por causa disso. Já no caso do A340, a gente tem que se render à Lufthansa. Por quê? Porque ela foi a grande cliente incentivadora do desenvolvimento do modelo. A Lufthansa foi a empresa que realmente insistiu que a Airbus desenhasse um avião de 4 motores para longas distâncias. E, portanto, acho que é inegável dizer que essa combinação A340 e Lufthansa foi um casamento perfeito, até porque ela foi a grande cliente do modelo na versão 200 e 300. Por falar em versão 300, novamente eu me rendo à Air France. Esse foi um avião fundamental no desenvolvimento de rotas da companhia, voando em conjunto com o 747, mas como toda boa empresa francesa, ela foi muito fiel e comprou o A340 e operou o A340, sobretudo na versão 300 em grande quantidade. Pouca gente lembra, mas a Air France também teve o A340-200, embora por um período curtinho. Agora, quando a gente vai para a nova geração dos A340, os modelos 500 e 600,
a gente vê que, no caso do 500, esse é um avião para um mercado muito específico, rotas ultra longas. E uma das clientes que deixou esse avião de uma maneira espetacular do ponto de vista de visual para mim, e talvez a mais bonita de todos, foi a Etihad. Eu tive a sorte de voar nesse avião, no A340-500, que é um avião raro, poucos foram construídos. E para mim a imagem que eu vou sempre associar a essa versão, a esse modelo, é o A340-500 da Etihad. A TAM também operou dois no Brasil, mas por um curto período de tempo. E quando a gente fala no maior de todos, no A340-600, eu nunca vou dissociar esse avião da Virgin Atlantic, porque ela foi uma das primeiras a receber, ela deu enorme importância para esse avião no desenvolvimento das rotas dela, e ela, quando lançou o avião, pintou na fuselagem uma frase que eu nunca vou esquecer, assim, típico do humor da Virgin Atlantic. Ela escreveu: "Mine is bigger than yours." O meu é maior que o seu, porque o A340 na época era o avião mais longo do mundo, e ela deu mais uma vez, deu uma cutucada na British Airways. Enfim, eu acho que essa combinação 340-600 e Virgin é um casamento perfeito. Quando a gente vai para a novíssima geração, o A350, aí a coisa fica mais difícil de definir. Por quê? Porque são aviões novos, assim, é muito difícil dizer que é um casamento perfeito ou que eles já são clássicos. Eu sei, eles estão chegando no mercado agora, são aviões sendo produzidos e entregues em grande quantidade. Mas quando eu penso num A350 bonito, eu imediatamente vejo os meus pensamentos voando em direção ao Vietnã. Eu acho essa imagem corporativa muito linda, ela deixa qualquer avião bonito, mas esse avião A350, que eu já acho ele muito legal, fica ainda mais maravilhoso nas cores da Vietnã. E para mim, esse é outro casamento perfeito. Como é também o casamento mais do que perfeito, né, da Virgin Atlantic, de novo a Virgin, assim, de novo a Virgin. Ela foi uma das primeiras a encomendar o A350-1000, ela está usando esse avião com enorme sucesso no Atlântico Norte, é o novo flagship da companhia. E eu acho que as cores da Virgin, que são simples, mas muito elegantes, né, tem esse vermelho cereja na cauda nos motores, ele é metálico, enfim, é um show de avião, por dentro e por fora. Da mesma maneira como a Virgin Atlantic é um show de companhia, e o A350-1000 é uma tremenda aeronave. Falando do maior de todos os Airbus, essa é fácil, né? Quem é a companhia que melhor se identifica com a A380 no mundo? A maior utilizadora do tipo, a Emirates, que comprou e emprega, ou antes da pandemia pelo menos, empregava já mais de 100 aviões. A expectativa é que ela voe aproximadamente 120 aviões, embora já tenha começado a aposentar definitivamente alguns, isso mesmo antes da pandemia. É a cliente que se identifica com a 380, ela moldou o seu plano de negócios ao redor desse avião, e não dá para separar a 380 de Emirates de jeito em hipótese alguma. Falando desse Airbus do mais pequenininho, do A220, na verdade a gente lembra que ele é um Bombardier de nascimento, mas que ele é um filho adotado pela Airbus. A Airbus comprou o programa da Bombardier e rebatizou o C-Series de A220, Airbus 220. Tem duas empresas que me vêm à cabeça, a Baltic e a Swiss, mas eu acho que a Swiss é a mais clássica mesmo. Essa imagem corporativa da companhia é muito bonita, e para mim caiu muito bem nas linhas puras e limpas do A220. Agora indo para um clássico quadrimotor europeu, nós falamos do de Havilland Comet. E essa é fácil, né? Não tem outra. O Comet está casado para sempre com a BOAC, que foi a empresa antecessora da British Airways, grande cliente que encomendou o quadrijato, que propôs, né, para de Havilland desenvolver e bancou o projeto da de Havilland para fazer esse esguio elegante avião, que foi o primeiro jato comercial da história. Tem uma história bastante dramática, nunca conseguiu o sucesso que poderia ter alcançado em função de alguns acidentes, mas de qualquer maneira é um clássico nas cores da BOAC. Continuando na indústria britânica, a gente passa agora para o BAC 111, que para mim vai estar sempre associado às diferentes imagens corporativas coloridas da Trans Brasil. Cada avião tinha uma combinação de cores
Esse é o Sierra Delta Romeo. Eu entrei dentro desse avião quando eu era criança, o primeiro baque que eu entrei na vida. Infelizmente eu não voei, mas para mim esse é um casamento perfeito. Bacon 11, Sadia Transbrasil é um casamento celestial. Outro quadrimotor europeu, o Concorde, o único esguio elegante, que para mim ficou completamente inesquecível nas cores da Air France. A gente pode dizer que as cores da British são bonitas também, mas é bom lembrar que a Air France desenvolveu essa pintura que é muito elegante, é absolutamente econômica e que depois seria copiada ad náusea no mundo inteiro. Mas essa pintura nasceu junto com o Concorde entrando em serviço. Ela é maravilhosa, ela é atemporal, ela é a França, né? Ela é o suprassumo da elegância, da síntese, da limpeza e da velocidade também. Agora saímos da Europa e voltamos para a América do Norte, para um fabricante que não é muito lembrado, que é a Convair. E a Convair teve uma série de incríveis sucessos nos anos 50, sobretudo, que foram os Convair Liners, bimotores a pistão como esse Convair 440. E para mim a grande imagem, a clássica imagem de um Convair é nas cores da Real Aerovias, que foi uma grande companhia aérea do Brasil e que logo vai ganhar aqui um capítulo no canal, mas ela é para mim o grande clássico dos Convair Liners. Continuando na Convair, ela partiu para a geração do jato com esse modelo aí, 880, que foi um avião que teve relativo sucesso. Ele era um dos jatos mais rápidos a seu tempo, mas ele consumia muito combustível e por isso acabou não tendo o mesmo sucesso do 707 nem do DC-8. Mas para mim essa imagem do Convair 880 nas cores da TWA, que é uma identidade corporativa clássica, para mim é um casamento perfeito. Como é também perfeito o casamento da Swissair com o modelo 990 da Convair. A Swissair até criou um nome para esse avião. Ele passou a ser chamado pela empresa de Coronado, que é uma ilha em frente a San Diego onde o avião é construído, ou era construído. E essa combinação, anos 60, Swissair, Convair, Coronado, para mim não tem igual. Assim, é um clássico dessa geração. E pensar que esse avião vinha sempre para o Brasil, né? Felizes os que viveram nessa era. Por falar em era, um avião atemporal. Agora a gente entra na família Douglas e começa com o mais famoso deles, o Douglas DC-3. Talvez o avião comercial mais importante e influente de todos os tempos. E quando eu penso num casamento de DC-3 com algum operador, eu penso na Varig. Porque foi uma foi a maior operadora, depois que adquiriu a Real, a maior operadora de DC-3 no Brasil e operou com esses aviões realmente até 1971, casamento clássico. Outra empresa d'antanho, outra empresa dos tempos idos e gloriosos da aviação comercial brasileira foi o Lloyd Aéreo, companhia essa que viria a ser adquirida pela VASP. E o Lloyd Aéreo, nas suas cores azul e vermelho, tinha uma frota importante de Douglas DC-4, né? E esse avião, o Skymaster, ficava lindo nas cores do Lloyd e a gente encontrou essa foto aí rara, colorida, de um DC-4, de um Skymaster no aeroporto Santos Dumont. O Lloyd também encomendou o DC-6, mas quando a VASP adquiriu o Lloyd, ela ficou com os aviões. E esse é um dos aviões que foi do Lloyd para a VASP, e para mim ele é um absoluto também dos anos 60 e 70. E eu lembro de, enquanto guri, nos anos 70, ficar esperando esse cargueiro chegar de madrugada em Congonhas. Eu ficava debruçado na janela só para ver ele passar por volta de meia-noite, 1h da manhã. O clássico DC-6 nas cores da VASP. E outro grande clássico, né, dos anos 50 foi o Douglas DC-7, mais conhecido como DC-7C ou 7Cs. E aí não tem para ninguém, né? É Panair do Brasil, essa maravilhosa empresa que o Brasil já teve um dia e que usou seus DC-7, sobretudo nos voos para a Europa, embora eles fizessem também algumas rotas domésticas e fizessem os serviços na América do Sul. Mas essa combinação das faixinhas verdes, o dourado na cauda, da Panair do Brasil com o DC-7, só não é um casamento mais perfeito e mais maravilhoso do que esse que você está vendo aqui agora.
que é o DC8 da Panera. Então é dobradinha, DC8 e DC7, DC7 e DC8 da Panera. Esse era um visual muito lindo, né? A tipologia maravilhosa, Panera do Brasil, alongada, estendida, elegante. O verde e o dourado, né? Uma homenagem ao país. Era uma identidade maravilhosa mesmo, né? Simples, ok. Não dá para dizer que ela é muito criativa, mas ela era muito eficaz, muito bonita e caía muito bem no DC8, que por sinal é um avião lindo. E essa é outra foto que eu gosto muito. E quando eu penso no DC9, né, a gente tem que levar em consideração que existiam várias versões. Eu escolhi começar com a Scandinavian, com a SAS, que foi uma grande cliente que propôs o lançamento de algumas versões, como o DC9-20, o DC9-40, foi grande cliente do MD-80 também. Para mim, um casamento perfeito é a SAS com o DC9. Mas não é o único casamento perfeito com o avião, então aí eu resolvi colocar um segundo DC9 nessa lista de casamentos perfeitos, que é o DC9 da Alitalia. Essa é outra companhia que realmente usou tudo o que podia usar do DC9, e essa foi fiel a uma versão só, o DC9-30. E foi realmente a espinha dorsal das operações europeias da companhia ao longo dos anos 60, 70 e comecinho dos anos 80. Foi um avião incrivelmente importante para a empresa, foi um avião importante para várias companhias aéreas na Europa, porque naquela época, é bom lembrar, as companhias aéreas europeias ficavam sobretudo com Boeing ou McDonnell Douglas, antes do surgimento e crescimento do Airbus. Então, o DC9 da Alitalia para mim é um clássico. Entrando agora no DC-10, eu sei que muita gente vai contestar e falar: não, Panda, o verdadeiro clássico é o DC-10 da Varig. Não digo que não seja, mas para mim nada supera essa identidade corporativa. Esse leão rompante na cauda, essas cores do azul e do dourado, e essa coisa britânica, né? British Caledonian, né? E sobretudo a gente sabe que Caledônia é um nome latino, um nome romano para a atual Escócia. E eu acho essa combinação DC-10 e BCAL, British Caledonia, uma coisa celestial, um casamento divino mesmo. Aí você fala: ah, bom, agora tá bom, Panda, MD-11 Varig? Eu acho que essa é uma combinação, um casamento perfeito, né? A Varig foi a grande cliente de passageiros do MD-11 na história, operou 27 aviões no total, sendo que, incluindo aí os 2 cargueiros da Varig Log, e ela foi uma promotora, uma grande utilizadora do modelo até praticamente seu fechamento. E eu escolhi essa imagem do Vitor Oscar Papal, o primeiro que chegou, na pintura original que ele recebeu ao ser entregue em 91. Aqui, outro casamento perfeito, MD-80 e American Airlines. O maior cliente do avião, com quase 200 aeronaves recebidas. Vai imaginar a companhia ter 200 aviões de um tipo só? Pois é. Coisas que a gente só vê nos Estados Unidos, e a American foi a grande cliente do Super 80, como ela chamava o avião, e foi um avião que prestou serviços incríveis para a companhia até recentemente, quando foi aposentado nos últimos anos, e é um outro casamento clássico. O menos conhecido, menos lembrado MD-90 teve na Delta sua grande cliente, e para mim essa é a imagem clássica e definitiva do modelo. MD-90 para mim é um avião que tem a cara da Delta, sobretudo nessas cores, né, com esse visual que era conhecido como widget, né, e ficava na cauda, ficava no motor e ficava próximo da entrada principal. Outro casamento clássico e de final feliz, MD-90 e Delta Airlines. Bom, espero que você tenha curtido a parte 2. Vem aí a parte 3 e derradeira dessa nossa minissérie de casamentos perfeitos. Tá bom? Muito obrigado, deixa o seu like aqui para o canal e até a nossa próxima edição de Casamentos Perfeitos.